Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E hoje eu quero te dar a melhor notícia de todos os tempos. O que você precisa fazer para ser salvo? A resposta, ela pode ser muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É um termo simples, mas que você precisa crer para ser cristão. Você tem de saber que precisa da salvação, precisa de ajuda, de socorro e de libertação. Não adianta tentar se reformar ou decidir que vai se tornar uma pessoa com um alto padrão moral para impressionar a Deus. Deus é completamente santo, isto é, perfeitamente correto. Por isso, você tem de desistir de qualquer ideia de que possa ser suficientemente bom para atingir o padrão dele. Essa é uma boa má notícia. É má notícia porque diz que você está numa situação horrível e não tem como mudá-la. Mas também é uma boa notícia porque vai livrar você daqueles ciclos infindáveis de aperfeiçoamento pessoal que sempre terminam em fracasso. Você também precisa crer que aquilo que é incapaz de fazer, viver uma vida perfeitamente santa. Isso Cristo já fez por você. E esta é a melhor notícia de todos os tempos. Esta é a boa notícia. As boas notícias, as boas novas, isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Basicamente, o Evangelho é a história de que Deus olhou através dos corredores do templo e derramou o seu amor sobre o seu povo. Em um momento específico do tempo, Ele enviou o seu Filho ao mundo para se tornar igual a nós. Essa é a história que ouvimos na época de Natal. Aquele bebê cresceu, ele tornou-se um homem adulto e depois de 30 anos de anonimato começou a mostrar ao povo quem ele era. Fez isso operando milagres, curando doentes e ressuscitando os mortos. Ele também demonstrou sua divindade ensinando às pessoas o que Deus requer delas e predisse a sua iminente morte e ressurreição inúmeras vezes. E ainda fez mais uma coisa. Ele disse que era Deus. E esta declaração de ser Deus fez com que os principais líderes religiosos, juntamente com os poderes políticos da época, decretassem de maneira injusta sua sentença de morte. Mesmo jamais tendo feito nada errado, ele foi surrado, foi escarnecido, executado de forma humilhante e vergonhosa. Ele morreu. Apesar de parecer que ele fracassara, a verdade é que esse era o plano de Deus desde o início. Seu corpo, quando foi tirado da cruz e depositado às pressas num túmulo escavado numa rocha de um jardim. Depois de 3 dias, alguns dos seus seguidores foram até lá para cuidar devidamente do corpo e descobriram que ele tinha ressuscitado. Eles o viram de fato, falaram com ele, tocaram nele e até comeram com ele. Essa é a história que comemoramos na Páscoa. Depois de 40 dias, ele foi levado de volta para o céu e ainda em sua forma física. E seus seguidores ouviram que ele voltaria para a terra exatamente da mesma maneira que subiu. Eu disse que há 2 coisas em que você precisa crer. A primeira é que você precisa de uma ajuda mais importante e mais eficiente do que a que qualquer simples ou ser humano pode lhe dar.
inclusive, amados, você mesmo. A segunda boa notícia é que você precisa crer que Jesus Cristo é a pessoa que vai lhe dar essa ajuda. E que se você o procurar, Ele não vai lhe dar as costas. Não é preciso entender muito mais do que isso. Se você de fato crer nessas verdades, a sua vida será transformada pelo amor dele. A seguir, eu quero deixar alguns versículos da Bíblia que eu gostaria que você lesse. E enquanto estiver lendo, você pode falar com Deus como se Ele estivesse sentado bem aí ao seu lado, porque a presença dele está em toda parte, Ele é onisciente. E se você lhe pedir que o ajude, Ele vai lhe ajudar. Lembre que a ajuda dele não depende da sua capacidade de compreender perfeitamente, nem de nada que você possa fazer. Apenas confie nele. Ele prometeu que o ajudará, e é isso tudo que você precisa saber por enquanto. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Por quê? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Por que dificilmente alguém morreria por um justo? Embora talvez alguém até ouse morrer por uma pessoa boa. Mas Deus, Ele mostra o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, de 6-8. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Porque com o coração se crê para ser justificado, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. O mesmo Senhor é o Senhor de todos, que abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9-13. E jamais rejeitarei qualquer pessoa que venha a mim. João 6,37. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. E terminando, Mateus 11, 29 e 38. A melhor notícia de todos os tempos. Jesus diz a ti e a mim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Portanto, amados, agora já não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se você quiser, você pode fazer uma oração mais ou menos assim: querido Deus, reconheço que não entendo tudo, mas eu creio sem dúvida nessas duas coisas. Eu preciso de ajuda e o Senhor quer e pode me ajudar. Confesso que eu tenho ignorado o Senhor a minha vida inteira, exceto em alguns momentos quando estive em dificuldade. Eu só queria me sentir bem. Sei que não tenho amado o Senhor nem o meu próximo. Por isso é verdade que mereço ser castigado, mas eu preciso mesmo é de socorro. Mas também creio que o Senhor me trouxe até aqui, nesse momento, para ouvir este devocional, porque o Senhor quer me ajudar. E se eu pedir a sua ajuda, o Senhor não me mandará embora de mãos vazias. Eu estou começando a entender que o Senhor puniu o seu filho em meu lugar, e que por causa do sacrifício que ele fez por mim, eu posso ter um relacionamento com o Senhor. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que me mostre uma boa igreja ou alguém que possa me ajudar a entender a sua palavra.
e eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que me ajude a pertencer a Ti. Eu preciso de ajuda. Me ajude, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe você. E se você conhece alguém que precisa do socorro, da ajuda do Senhor Jesus, envie esta notícia, a melhor notícia de todos os tempos. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!